Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. É mais um dia, mais uma noite, primeiro dia da semana no qual nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para buscar mais ao Senhor. Coloquem-se de pé e vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo de número 30, e vamos atentar ao versículo 26, 1 Samuel, capítulo 30, verso de número 26. Esses tempos são tempos difíceis, são tempos tenebrosos, são tempos de lutas, de muitas batalhas, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos convocou para a batalha, uma batalha espiritual. Nós estamos aqui para atender ao chamado do Senhor. E a palavra do Senhor diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Eu quero que você atente a esta última frase. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Aleluia, glórias a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, ó Papai, que o Senhor possa me usar, ó Papai, tremendamente, para que as vidas sejam alcançadas, ó Papai, que as pessoas possam aprender um pouquinho mais. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, podem se assentar. Todo mundo tem problemas de vez em quando, não é? Todo mundo tem. Nem todo mundo tenta resolvê-los da mesma maneira. Mas nós estamos vendo aqui, que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Esta é a maneira da qual Davi se fortalecia. Essa é a maneira correta de nós podermos nos fortalecer, exatamente da forma como Davi o fez. Por exemplo, não há pessoa na Bíblia com tantas perseguições como o rei Davi. Ele foi perseguido pelo rei Saul. Ele escapou por muito pouco das tentativas de assassinato. Ele teve que passar muito tempo escondido no deserto. Sua família inteira foi sequestrada em uma certa ocasião. Seus amigos se voltaram contra ele e estavam prontos para matá-lo. Veja a situação que Davi enfrentava. O seu filho Aminon estuprou sua filha Tamar. Que desgraça nesta família! Seu outro filho Absalão assassinou Aminon. Absalão liderou uma revolta contra o seu próprio pai. O próprio Absalão foi morto, para a grande tristeza de Davi. Então são lutas, são batalhas que vez ou outra nós também enfrentamos. Mas Davi sabiamente, ele buscava, como diz aqui no verso 6, ele se fortalecia no Senhor, o seu Deus. Preciso continuar. É assim que ele faz. Davi certamente, ele era um homem com muitos problemas. Todos nós enfrentamos problemas no nosso dia a dia. No entanto, de alguma forma, ele sobreviveu a tudo isso. E todos os que passaram pela vida dele, passaram
a ser lembrado de uma forma negativa. Mas Davi, ele foi lembrado como o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha muitos problemas, é verdade, mas ele acabou sendo lembrado até os dias de hoje como homem segundo o coração de Deus. Eu creio que nós que somos cristãos, nós podemos encontrar a resposta ao considerarmos o que Davi fez quando se deparou com apenas um de seus problemas mais sérios. Apenas um dos problemas mais sérios que se encontra em 1 Samuel 30, versos 1 e 6. Qual que é? O povo queria matá-lo. O povo falava em apedrejar. Davi poderia ser morto. Davi, ele estava nesta época morando em Ziglag, e ele estava fugindo de Saul, e agora ele estava alinhado com os filisteus. Ele se alinhou com os filisteus, eles estavam preparando para lutar contra o rei Saul, e Davi e seus homens foram se juntar aos filisteus. Foi uma estratégia. Foi uma forma que o Senhor deu para Davi, para que não fosse morto por Saul. Mas os filisteus não confiavam totalmente em Davi, então enviaram ele e os seus homens de volta para Ziglag. Então, lendo esse texto, o que nós encontramos? Que a cidade de Ziglag, ela foi atacada, ela foi incendiada pelos amalequitas. As mulheres, as crianças foram todas sequestradas, incluindo a família de Davi. Naturalmente, Davi estava naquele momento angustiado profundamente, mas ainda por cima o povo queria matá-lo. Sua família sequestrada e o povo querendo matá-lo. Olha a situação que Davi estava enfrentando. É uma situação difícil. É uma situação no qual nós talvez não suportássemos. É uma situação que talvez nós teríamos jogado a toalha, porque a luta foi muito grande. Imagine você se colocando no lugar de Davi naquele momento, onde há uma luta familiar, onde há o seu próprio povo queria matá-lo, e ele precisava fugir. Davi, ele está angustiado, mas ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Você tem buscado ao Senhor quando você se sente angustiado, quando você se sente perseguido, quando você se sente passando por situações adversas, provações, perseguições. Você tem buscado o Senhor, você tem buscado o fortalecimento de Deus na sua vida. É isso que nós temos que buscar quando as coisas ficam ruins para nós. Nós precisamos buscar o fortalecimento no Senhor. Não há outra forma de nós vencermos uma batalha se nós não buscarmos o fortalecimento no Senhor. A Bíblia, ela diz que Davi buscou fortalecimento no Senhor, ou seja, em tempos difíceis, em tempos de angústia, ele buscava ao Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Com a força que ele recebeu de Deus, ele foi capaz de lidar com qualquer problema
que estivesse ao seu redor. Com o fortalecimento que o Senhor o deu, ele conseguiu combater todas as situações e vencer todas as adversidades. Nós precisamos ter essa consciência de quando nós buscamos ao Senhor, Ele está pronto para nos fortalecer. Não importa as circunstâncias, não importa qual situação estejamos passando, o Senhor, Ele é conosco, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós, diz a palavra do Senhor. Mas o que significa fortalecer-se no Senhor, seu Deus? Em um esforço para responder essa pergunta, eu achei útil considerar alguns salmos escritos por Davi durante esses tempos difíceis. Como Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Enquanto ele era perseguido por Saul, o que ele fez? Ele escreveu o Salmo de número 59. Aleluia. Quando preso em Gade, ele escreveu os Salmos de número 56. Perseguido por Absalão, ele escreveu o Salmo de número 3. Escondido no deserto de Judá, ele escreveu o Salmo 63. E a partir desses salmos, meus irmãos, minhas irmãs, nós poderemos ver como Davi se fortaleceu, como ele buscou o Senhor, seu Deus. No Salmo de número 56, nós aprendemos que Davi colocaria ali a sua confiança em Deus para ajudá-lo. Em quem você tem colocado a sua confiança? Você tem colocado a sua confiança em Deus, assim como Davi tinha feito? Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque a confiança era no Senhor Jesus. O seu fortalecimento vinha da parte do Senhor Jesus. O Salmo de número 59, nós aprendemos que Davi estava determinado a continuar levando a Deus por sua ajuda. Ele clamava ao Senhor, ele pedia ao Senhor, ele estava objetivando a ajuda do Senhor. E no Salmo de número 63, meus irmãos, nós vemos que Davi superou o seu problema da solidão. Davi conseguiu superar tudo. Ele buscou o Senhor, ele louvou e orou ao Senhor, ele meditou no Senhor. E isso está faltando hoje para muitos de nós crentes. Está faltando nós buscar ao Senhor, está faltando nós louvar ao Senhor, está faltando nós orarmos ao Senhor, está faltando nós meditarmos na palavra do Senhor. Em cada um desses salmos, meus irmãos, minha irmã, está basicamente dizendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, porque na hora da angústia, você tem que colocar a confiança no Senhor. Fique perto do Senhor, louvando. Fique perto, orando. Fique perto, buscando. Faça isso e você será fortalecido. Faça isso quando o Senhor ver que as coisas estão saindo do seu controle, e você peça ao Senhor, e Ele o ajudará. Foi assim que Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Ele foi capaz de enfrentar, ele foi capaz de superar problemas com a ajuda de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu e Deus somos maioria. Eu e Deus podemos superar todas as adversidades da vida.
Eu e Deus posso todas as coisas naquele que me fortalece, tanto sabendo viver na fartura, quanto não. Porque o Senhor, Ele é que nos fortalece. Então vamos considerar alguns pensamentos dessa linha. Nós enfrentamos muitos problemas, mas você pode dizer, mas eu sou cristão, eu não deveria estar enfrentando problemas. Mas o que nós temos visto é que muitos dos nossos problemas estão relacionados à família e a outros assuntos de interesse pessoal nosso. Nós temos visto isso, algumas estão relacionadas à situação financeira, ao desemprego, à segurança. São tantos outros, a saúde. São tantos problemas, mas em muitos casos as pessoas tentam resolver os seus problemas sozinhas. E esse que é o grande problema, é o grande perigo, você querer acreditar na força do seu braço. Eles deixam Deus fora de cena. Você diz para Deus, espera aí que eu vou resolver. Conhece alguém assim? Eu não preciso do Senhor. Às vezes até abandonam a fé completamente, porque acha que o problema que ele está enfrentando é maior do que o Senhor, seu Deus. Não há problemas que o Senhor não possa solucionar. Nós temos que louvar e adorar diariamente. Diariamente dar graças ao Senhor. Nós não podemos negligenciar o fato de estarmos reunidos com os irmãos na igreja. Eu tenho visto nesses últimos tempos quantas pessoas têm negligenciado esse tempo que nós estamos aqui hoje. Quantas pessoas que poderiam estar aqui hoje estão negligenciando a palavra do Senhor. Nós nos reunimos aqui para que nós possamos edificar uns aos outros, e as pessoas não estão entendendo mais isso. As pessoas não têm compreensão. As pessoas querem resolver os problemas sozinhas. Eu não preciso ir na igreja, eu oro em casa, eu falo com Deus em casa, eu não preciso congregar em lugar algum. Eu tenho visto muitas pessoas nessa mesma linhagem. Mal sabem eles que isso está desagradando a Deus. O raciocínio que eu estou dizendo aqui é frequentemente desta forma: deixa eu endireitar a minha vida, deixa eu me acertar, depois que eu tiver acertado, depois que eu tiver uma certa idade, aí eu vou para Cristo. Mas hoje eu não preciso. Hoje eu não preciso. Veja bem, Jeremias 17:5. Ele considera uma pessoa que pensa desta forma como uma pessoa amaldiçoada. Vamos lá um pouquinho de Jeremias. Jeremias 17, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É forte. Vou repetir: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia
quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Meu irmão, na hora da fadiga você está deixando de dar fruto. O Senhor amaldiçoa quem age assim. Não sou eu que está dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo isso. E você pode dizer: nossa, bispo, você está forçando a barra. Não estou. A palavra diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do homem. É uma verdade. Deus considera uma pessoa assim como amaldiçoada. E um bom exemplo de descontentamento de Deus, quando o seu povo falha, quando o seu povo olha para outros lados, é o que acontece e é encontrado aqui no livro de Isaías. Porque quando Israel foi atacado pela Síria, ele colocou a sua confiança no Egito. Não foi isso? Então, o que aconteceu? Por causa disso, Deus prometeu frustrar todos os esforços de Israel para resolver seus problemas. Então, quando você acha que você é o cara, Deus ele pega e fala assim: então tá, então resolva. Vai lá e resolva. Não é você o bambambam? Vai lá. Ainda nos dias de hoje, naquela época, o Senhor queria que Israel colocasse a sua confiança nele. E essa passagem está em Tiago 4, verso 8, se alguém quiser anotar. E a verdade é essa: Deus ajuda quem se ajuda. Você tem se ajudado? Ou fica só reclamando, fica só murmurando, mas não faz nada para as coisas de Deus acontecer? Deus ajuda aqueles que confiam em Deus, aqueles que confiam no Senhor. De que forma? De todo o coração, que não se apoiam no seu próprio entendimento. É a forma que o Senhor quer. Quando nós deixamos Deus fora de cena, o que acontece? Os problemas vêm, os problemas aumentam. Uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã: Deus nos deixa para lidar com os nossos próprios problemas. Deus nos deixa sozinhos porque nós rejeitamos a Deus. Nós queremos resolver sozinhos, e o Senhor ele não quer interferir. Outra coisa é possível: a disciplina amorosa do Senhor. Pela disciplina amorosa do Senhor, Deus mesmo ele pede para frustrar os nossos esforços. Ele pede para frustrar, independente de qualquer coisa. Nós achamos que somos os autossuficientes. Então, para concluir esta palavra, meu irmão, minha irmã, aprendamos aqui que quem tem a experiência de lidar com problemas é Davi. Davi teve muitos problemas com isso. Em tempos difíceis, ele olhou para o Senhor, pediu força, pediu para ser fortalecido. Então confie no Senhor, não há outra forma. Seja firme, louve-o enquanto estiver passando por tribulações, louve-o quando estiver passando por adversidades, louve-o sempre. Não o abandone, meu irmão, nem abandone o culto dos santos. O que Davi disse de si mesmo seja verdadeiro para nós também: a minha alma segue logo atrás de ti, tua mão direita me sustém. Salmo de número 63. Lembre-se de que aqueles que confiam em
Deus encontrarão força, encontrarão libertação, a verdadeira felicidade. Onde está a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade, meu irmão, minha irmã, está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Você confia no Senhor ou em sua própria força? Você confia no Senhor? Então que o Senhor seja o seu próprio livramento, especialmente quando se trata do problema da culpa pelo pecado. Davi, ele soube lidar com essa situação. Ele também reconheceu a sua culpa pelo pecado. E nós aqui nesta noite participamos da ceia do Senhor. Reconheçamos aqui a nossa culpa pelo pecado. Peçamos perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. E entregamos a Deus a nossa vida e peçamos a Ele o fortalecimento espiritual, para que possamos vencer o dia mau. Amém? Deus abençoe. Coloque-se de pé, eu vou orar para você. Pai querido, Santo Deus, que o Senhor, ó Papai, no teu imenso poder, ó Papai, possa vir aqui nesta noite, no teu templo, a graça do Senhor, ó Papai, derramada a tua unção, do teu fortalecimento, Senhor, em cada um aqui, ó Papai. Derrama, Senhor, da tua graça, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos encerrar o culto com uma oração. Estamos passando por um tempo de enfermidade.